A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese estamos aqui para levar a partir de agora até você aqui na Rádio Voz 107.7 o programa Cristo Vive. Eu, Paulo Amparo, o nosso diretor espiritual, administrador paroquial da Paróquia Santíssima Trindade e jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Estamos no tempo comum, no tempo de contemplar, o anúncio de Jesus Cristo. Ele se revela como o caminho que nos leva ao Pai e por isso vai anunciando o reino de Deus e o que Deus Pai espera de nós, na execução desse projeto de estender o reino de Deus, o reino de amor, de paz e justiça sobre o mundo. Nesse segundo domingo do tempo comum, a igreja nos apresenta o evangelho das bodas de Caná, onde Jesus opera ali, por pedido de sua mãe, o primeiro milagre. Muito bonito perceber já no início da vida pública de Jesus essa manifestação do seu poder, da sua glória, a partir do pedido da sua mãe, de uma intercessora. E é isso que nós católicos compreendemos tão bem, e muitas vezes outros cristãos não percebem. Já o evangelista João, no capítulo 2, destaca: foi através do pedido da mãe, ela que viu que estava faltando o vinho ali. Talvez os noivos nem perceberam que estava faltando vinho, nem perceberam que ocorreu esse milagre. Talvez grandes graças na nossa vida a gente nem percebe. Mas o fato é que se convidarmos Jesus e Maria para estarmos na nossa casa, sempre veremos a intervenção deles. Uma intervenção que muitas vezes é invisível a nós. Que nós possamos estarmos firmes na fé, firmes na oração, porque a oração nos faz entrar nesse dinamismo do amor, de um Deus que está sempre à disposição, que está sempre cuidando, providenciando aquilo que precisamos. E assim vamos começando esse nosso programa, nesse dia 19, encerramento de festividades de São Sebastião por toda a nossa diocese, grandes graças sendo operadas através da intercessão de São Sebastião, e nós queremos oferecer a ele esse nosso programa, a Virgem Maria também, queremos proclamar que Cristo vive. Vamos às boas novas da nossa Diocese de Anápolis, Paulo. É verdade, amigo ouvinte aqui do programa Cristo Vive, o nosso muito obrigado por esse carinho seu aqui para com a rádio, para com o nosso programa, para com toda a programação da Rádio Voz. Um enorme, um gigantesco abraço aos freis, aos frades, aos padres aqui da Imaculada. O nosso muito obrigado ali na pessoa do Padre Claro, do nosso Padre Heloísio e de tantos aqui que comandam essa emissora, a Paróquia São João Batista, o mosteiro, o seminário lá em Miranápolis, com muito carinho, com muito zelo, sempre pautado nessa oração, na verdade, na adoração ao Santíssimo Sacramento, e por aí vai. Louvado seja Deus pela vida deles, por esses pés que sempre anunciam a santa palavra de Deus. Amigo ouvinte, nesse momento nós vamos ouvir um material que fizemos com o Padre João Paulo Cardoso, de muita sabedoria e de muita profundidade. Vai dar sugestão a você, amigo ouvinte aqui do nosso programa, de sugestão de devoção para esse ano que ainda está se iniciando. E olha que sugestão que ele vai propor para você: a participação na Santa Missa. E aqui ele vai falar com muita qualidade, com riquezas de detalhes. Gente que faz a igreja. Padre João Paulo Cardoso, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que você poderia falar dessa devoção, como sugestão de devoção para esse ano, Padre? Além do Santo Rosário, que podemos ir crescendo nessa devoção, paulatinamente, pouco a pouco, rezando a dezena, um terço. Quem já reza a devoção do terço pode ter a devoção do Santo Rosário, os 4 terços,
como São João Paulo II também acrescentou os mistérios luminosos. Eu acredito que uma excelente devoção, na verdade a mais perfeita e a mais importante que existe, que poderíamos querer crescer durante este 2025, que valeria muito a pena dedicar todos os nossos esforços para isso, é a devoção à participação na Santa Missa. De fato, a Santa Missa é a oração mais perfeita que existe e não temos outra que se iguale a ela. Nada é tão valioso para nós, nada nos ajuda tanto a crescer na vida espiritual, nada nos aproxima tanto de Deus quanto a oração da Santa Missa. É bom lembrar que a Santa Missa ela é um diálogo com o Pai. Todas as orações que fazemos na Santa Missa, fazemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Estamos falando com o Pai, pedindo ao Pai em nome de Cristo, seguindo a promessa de Jesus. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Pedimos isso na força do Espírito Santo. Aquela oração que fazemos na chamada oração coleta, logo depois, aos domingos, no caso do canto do Glória, antes das leituras, o padre sempre diz: ó Deus, ó Pai, fala com o Pai, pede algo ao Pai, termina por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então, aquilo que pedimos ao Pai em nome do Cristo, assim como Jesus mesmo indicou, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. E para complementar de maneira perfeita, ainda pedimos na força do Espírito Santo. É importante citar o Espírito Santo porque a Sagrada Escritura nos ensina: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, o centro é Jesus. Pedimos ao Pai em nome de Cristo, que é o nosso eterno intercessor, na força do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão no Espírito Santo. Isso é Santa Missa, uma oração ao Pai, um diálogo com o Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na força do Espírito Santo. É uma oração tão importante, mas tão importante, que ela é perfeita. E por que ela é tão perfeita assim? Parece uma coisa tão simples, uma meia hora de missa de semana, 6h30 da manhã, como temos lá na paróquia São Pedro e São Paulo. Uma oração que parece tão curta, para muitos tão repetitiva, tão sem graça, tão sem sal, como dizem por aí. Mas é uma oração absolutamente perfeita. E é perfeita justamente porque não é nossa. Todas as nossas orações, irmãos e irmãs, no fundo, vão com um pouco de orgulho para Deus. Temos sempre um pouco do nosso ego envolvido naquilo que pedimos a Deus. Por mais puro e santo que pensemos que estamos pedindo, vai um pouco da nossa vaidade, vai um pouco da nossa presunção, vai um pouco do nosso orgulho. Por isso a oração da Santa Missa ela é perfeita, porque ela é exclusivamente de Deus. Foi Deus quem nos deu a oração da Santa Missa. A oração da Santa Missa é a atualização daquilo que Jesus fez sobre o Calvário. Foi Jesus quem celebrou a primeira Santa Missa. A última ceia é aquela antecipação sacramental, salvífica, perfeitíssima daquilo que aconteceria no dia seguinte na cruz. Por isso que Jesus, ao consagrar o pão e o vinho naquela noite santa, disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Será no futuro. Jesus estava com o pão ali diante dos seus discípulos. Este é o meu corpo que agora eu vos apresento. Ele não disse isso. Esse é o meu corpo que eu estou entregando. Não. Ele disse: no futuro será. No dia seguinte ele se entregou por nós na cruz. Jesus estava antecipando sacramentalmente o que ele faria no dia seguinte no altar da cruz. Então, por isso, ao perguntar para São Tomás de Aquino quanto vale uma Santa Missa, ele responde de maneira muito pronta: tanto vale uma missa quanto vale o sacrifício de Jesus na cruz. Tanto vale uma missa quanto vale o sacrifício de Jesus na cruz. E essa oração é perfeitíssima por causa disso. É a oração que Cristo nos deu, o seu ato salvífico por nós na cruz, o seu ato redentor. Jesus deu todas as graças que nós precisamos ali, e por essa graça tão importante é que nós temos a alegria de poder devolvê-la para Deus de alguma forma. Essa oração é perfeita porque ela foi dada a nós por Deus e nós a devolvemos em louvor, em ação de graças, em súplica e petição ao Deus Todo-Poderoso. Para termos noção do quanto essa oração é importante, São Leonardo de Porto Maurício tem uma frase que eu costumo repetir com frequência e é para nós uma grande lição, é para parar e meditar no quanto vale realmente entender essa frase. Ele diz: quando rezamos, nós pedimos as graças a Deus, mas quando participamos da Santa Missa,
nós obrigamos Deus a nos conceder essas graças. Repito, quando rezamos, pedimos as graças a Deus. Mas quando participamos da Santa Missa, obrigamos Deus a nos conceder essas graças. É uma expressão muito forte, é uma frase muito direta, mas não deixa de ser uma grande verdade. Por que quando rezamos pedimos a Deus? Pedimos porque é próprio, Jesus nos indicou isso, pedi e recebereis, buscais e achareis. Temos a liberdade de pedir ao Pai. Mas como eu disse, a nossa oração vai sempre cheia de nós mesmos um pouco. E nós às vezes queremos aquilo que não faz bem para nós. Nós às vezes desejamos aquilo que não vai ser para o bem da nossa salvação. E por isso não vamos ganhar. Por isso Deus não vai nos conceder. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos ouvindo o Padre João Paulo Cardoso, padre do nosso clero da Diocese de Anápolis, aqui no programa Cristo Vive. Agora vamos ouvir a segunda parte com o Padre João Paulo Cardoso. Ouçamos. E por que a Santa Missa ela é tão perfeita? Porque é a oração do próprio Cristo. E porque ela é tão perfeita que não tem nada que seja para o nosso bem, para a nossa salvação, que o Pai do céu retenha para si, se aquilo que estamos oferecendo foi aquilo que mais agradou o Pai, que foi o sacrifício do seu Filho. Foi aquilo que aplacou a ira do Pai sobre o mundo com os pecados. Foi aquilo que mais glorificou a Deus. A oração da missa é uma oração perfeitíssima. Por isso que quando rezamos a Santa Missa, nós estamos apenas pedindo a Deus, mas estamos de alguma maneira obrigando Deus a nos conceder. Não a fazer a nossa vontade humana, mas a fazer a vontade dele divina sem nenhum tipo de empecilho, porque o que estamos entregando a ele é o louvor perfeito, é a oração perfeita do próprio Cristo no Calvário. Por isso a oração da Santa Missa é tão perfeita, e por isso vale a pena, quanto mais pudermos participar de uma Santa Missa, melhor. Isso tem que ficar muito claro para nós. A Santa Missa, o valor dela é infinito, não somente no domingo. É dia de preceito participar na missa no domingo, mas é preciso entender que a oração da Santa Missa na semana tem o mesmo valor salvífico, aqui atenção, a catequese importante, tem o mesmo valor salvífico da missa dominical. É o mesmo sacrifício de Jesus no Calvário. A questão da missa dominical, por ela ser preceito, vem de um mandamento divino, de dedicar aquele dia ao Senhor. E não tem nada que nos dedique, que nos entregue mais ao Senhor do que a oração da Santa Missa. Por isso, faltar à missa no domingo é um pecado grave. Mas entendamos, não é que a missa de domingo vale mais do que a missa de semana. Ela tem um valor de preceito, justamente porque é mandamento divino dedicarmos aquele dia ao Senhor, guardar domingos e festas. Que isso fique muito claro, né? A oração da missa, a Santa Missa no meio da semana, ela tem valor infinito também. Aquela meia hora que dedicamos a Deus a cada manhã, quem tem costume de participar da missa cedo, consegue entregar a Deus esse louvor perfeitíssimo toda vez que participa da Santa Missa. Isso é muito importante. Mas para poder incentivar ainda mais a participação da Santa Missa, eu gostaria de citar algumas frases de alguns santos que nos indicam o quanto vale a participação da Santa Missa diária. Se é uma oração perfeitíssima, se eu de alguma forma obrigo Deus a me conceder as graças que eu preciso, como que eu vou me contentar com outras orações se não com a Santa Missa? Aí vem, claro, da possibilidade, da disponibilidade de cada um, mas quem tem a chance de participar da missa durante a semana também, santo Deus, como é válida a participação diária da Santa Missa. Nada nos aproxima mais de Deus, nada nos coloca mais na sua presença, nada nos configura mais a Cristo do que a Santa Missa. Receber o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento é aquilo que mais preenche, que mais alimenta o nosso coração. Como eu disse, algumas frases de santos, Santo Ambrósio, por exemplo, dizia: depois que uma pessoa tiver ouvido a Santa Missa, tudo que essa pessoa comer naquele dia fará mais proveito à sua natureza do que se não tivesse ouvido a Santa Missa. Aqui entendamos bem isso, né? O corpo de Cristo, a sua carne sagrada, santifica de tal forma a nossa carne que até os sentidos da nossa carne humana, do nosso corpo humano, eles ficam muito mais apurados. Então, tudo aquilo que uma pessoa comer naquele dia,
Tudo que a pessoa fizer naquele dia, experimentar nos seus sentidos, vai ter muito mais proveito até mesmo para o físico da pessoa. Por quê? Porque o que recebemos não foi um dom somente espiritual. Naquele dom espiritual está contido, naquele sacramento, o corpo, sangue, alma e divindade. É verdadeiramente a carne de Jesus que recebemos. E a carne de Jesus é santíssima, não teve mácula, não teve pecado nenhum. De alguma forma, a carne de Jesus santifica, eleva a nossa carne, dignifica a nossa carne, purifica a nossa carne, vai tornando mais pura, mais santa também a nossa carne. Por isso, tudo aquilo que fazemos depois de participar de uma Santa Missa, de alguma forma recebemos ainda mais graça, mesmo fisicamente falando. Santo Ambrósio ainda chega a dizer uma frase curiosa, mas escolhendo essas frases dos santos, como é importante meditar que a Santa Missa alcança todas as áreas da nossa vida, né? Chega a ser uma frase quase que cômica, até um pouco engraçada, mas eu garanto que as mulheres que ouvirem aqui agora vão lembrar disso quando chegar o momento. Santo Ambrósio diz: se uma mulher grávida ouvir a missa pela manhã, dará à luz, sem grande trabalho, se o fizer naquele dia. Então, se uma mulher está grávida, está marcado o seu parto naquele dia, ela tem a graça de ouvir a Santa Missa antes de ir para o parto, ela vai dar à luz sem tanto trabalho quanto daria se não tivesse ouvido a Santa Missa. Justamente por esses dons tão altos, tão excelsos que tem a Santa Missa em nós. Muitas pessoas podem até duvidar dessas graças específicas que a Santa Missa concede a quem participa. Mas olha, eu posso garantir que uma mãe, quando for dar à luz e se lembrar dessa frase que estamos dizendo aqui, disso que estamos conversando, com certeza vai ter uma dedicação maior, vai ter um parto muito mais tranquilo se tiver essa graça de poder participar da Santa Missa naquele dia. Citando mais um santo já bem mais conhecido de nós, talvez, Santo Agostinho, ele elenca 5 graças especiais de quem participa da Santa Missa constantemente, se possível diariamente. Ele diz: a primeira graça, a pessoa que ouve a missa devotamente, Nosso Senhor lhe dará nesse dia todas as coisas necessárias. Se nós estamos entregando ao Pai a oração perfeita, o Pai também nos dá tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que for necessário para nós. Todas as coisas necessárias ganharemos de Deus se participarmos da missa diariamente, diz Santo Agostinho. Segunda graça que nos diz Santo Agostinho: a segunda graça que terá quem participar da missa devotamente é que as suas palavras vãs serão perdoadas. E aqui, o que isso significa, né? As palavras vãs serão perdoadas, justamente porque o diálogo que nós fazemos na Santa Missa com o Pai, através da palavra eterna que é Jesus Cristo, de alguma forma perdoa as nossas palavras vãs, as nossas conversas inúteis, né? Então a Santa Missa prepara, nos previne para que palavras vãs não sejam ditas e de alguma forma já predispõe o nosso coração para, caso essas palavras vãs aconteçam, tenhamos a graça de nos arrependermos mais prontamente daquilo que tiver saído de maneira vã da nossa boca. Terceira graça que Santo Agostinho nos garante é que naquele dia a pessoa que participa da Santa Missa devotamente não perderá nenhuma disputa. Olha que interessante. Deus é vitorioso em nós quando participamos da Santa Missa. Assim como Jesus venceu a morte no alto da cruz, morrendo destruiu a morte, ressurgindo nos deu a vida, temos essa graça também de sairmos vencedores da Santa Missa. E bonito Santo Agostinho dizer isso, né? Não perderá nenhuma disputa. Então, quando temos alguma coisa importante para fazer, um exame, uma prova, algum tipo de teste que temos que fazer, poxa, que maravilha, já oferecemos isso numa Santa Missa pela manhã, para podermos ter a graça de naquele dia sermos vitoriosos em tudo aquilo que fizermos. Que legal, padre, que palavras bonitas. Estamos ouvindo o padre João Paulo Cardoso, administrador paroquial da paróquia de São Pedro e São Paulo, aqui em Anápolis. Vamos ouvir agora a terceira e última parte com o padre João Paulo Cardoso. Ouçamos. Olha, mais um interesse feminino aqui nessa quarta graça que Santo Agostinho nos promete, e essa é muito interessante. Talvez alguns homens também se interessem, mas acredito que mais as mulheres. E importantíssima também, não deixa de ter um sentido espiritual bonito isso aqui. Diz Santo Agostinho: a quarta graça é que enquanto ouve a Santa Missa, a pessoa não envelhece nem debilita o seu corpo. E enquanto ouve a Santa Missa, a pessoa não envelhece nem debilita o seu corpo. Parece estranho dizer isso, mas é algo muito, muito bonito de se refletir e
não impossível de se acreditar. Por quê? Quando estamos na liturgia sagrada, quando estamos na Santa Missa, nós tocamos a Deus. Tocar a Deus significa tocar o que é eterno. Irmãos e irmãs, eterno é aquilo que não tem início nem fim. Então, para Deus, não tem passado e futuro. Para Deus é um eterno presente. Então, entramos na eternidade de Deus, tocamos a eternidade de Deus quando estamos dentro da Santíssima Liturgia da Santa Missa. Isso é bonito de se pensar. Estamos tocando o eterno. É quase como que saíssemos do tempo. Então, Santo Agostinho alega e declara essa verdade. Durante o tempo da Santa Missa que estamos lá, não envelhecemos. Importantíssimo entender isso, né? Eu acredito, sinceramente falando, consigo acreditar que isso pode se tornar uma verdade, né? Então, se a gente medita nisso, olha, eu acredito que até aquelas reclamações de missas muito longas, a missa de tal padre demora demais, isso vai acabar. Não estou envelhecendo durante o período da Santa Missa. Paro no tempo durante o período da Santa Missa. Isso é bonito entender. Palavras de Santo Agostinho, viu? Palavras de Santo Agostinho. Temos isso diante do nosso coração também. Quinta graça que Santo Agostinho nos garante. Os passos que a pessoa que participa devotamente da missa dá, indo e vindo, são contados e remunerados por Deus nosso Senhor. Bonito entender isso, né? Deus conta até os nossos passos que damos para ir à Santa Missa. Claro que quem vai com outros meios, né? Deus conta os passos também, conta aquele caminho que a pessoa faz para ir à Santa Missa, para ir à igreja assistir o Santo Divino Sacrifício. Por isso é tão importante termos essa devoção da Santa Missa. Um fato que eu gostaria de terminar essa fala dizendo sobre o valor da Santa Missa, uma pequena história. Essa história é verídica. O sacerdote tinha um paroquiano, um senhorzinho. Esse senhorzinho toda vez levava para casa os folhetinhos da Santa Missa. E aquele padre foi pegando curiosidade do porquê aquele senhor levava todas as vezes o folhetinho da missa para casa. Talvez seria para meditar em algum dos textos ou algo parecido, e perguntou para aquele senhor por que ele fazia isso. E o senhor, muito prontamente, com muita consciência do que estava fazendo, disse: olha, padre, eu carrego o folhetinho da Santa Missa todo dia, toda vez que eu participo da missa eu levo para casa, porque eu quero ser enterrado com esses folhetinhos. E o padre frangiu a testa em sinal de surpresa e de dúvida e perguntou: pois por quê? Como assim? Que sentido tem levar os folhetinhos da missa para o caixão? E ele tinha um desejo profundo de ser enterrado com todos os folhetinhos. E o senhorzinho explicou, não é? Que os folhetos seriam o sinal de todas as missas que ele participou da Santa Missa. Ele sabia que não ia levar os folhetos para a eternidade, mas queria ser enterrado com eles, justamente para demonstrar que no juízo a sua melhor defesa, sua maior riqueza seriam as Santas Missas que ele participou em vida. Então aquilo, imaginemos nós, não é? Que devoção desse Senhor bonita, que consciência bonita, que a sua maior defesa no juízo final são as Santas Missas que ele tenha participado. E isso para nós, irmãos e irmãs, é de grande consolo. Com certeza valerão infinitamente para nós cada Santa Missa que tenhamos participado durante esse tempo que temos aqui nessa terra. Nada vai ser tão valioso para nós no juízo final, nada vai nos dar tanta glória no céu como cada Santa Missa que tenhamos participado. E por quê? Porque é o sacrifício perfeito de nosso Senhor. Não tenhamos dúvida, todos os sacrifícios, orações, mortificações, penitências que o homem seja capaz de fazer não se igualam à Santa Missa. Parece estranha a frase, mas ela é forte, bonita e verdadeira. Ir de joelhos para a Trindade, fazer uma devoção, uma caminhada longa, ter longos sacrifícios para Deus, nada se compara à Santa Missa, por mais que tenha um valor inestimável cada uma dessas devoções, não é desmerecendo nenhuma delas. Mas por que não se comparam à Santa Missa? Qual é o máximo que um homem, que um ser humano pode dar para Deus? A vida. Quando uma pessoa dá a vida por Deus, como nós nomeamos isso? O martírio. O martírio é dar o testemunho máximo aqui nessa terra a Deus. E o que vale o martírio diante de uma Santa Missa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E por quê? A causa é muito bem explicável. O martírio é o sacrifício de um homem por Deus, enquanto a Santa Missa é o sacrifício de Deus pelo homem. Essa é a verdade. Por isso que o martírio, por mais magnífico, por mais belo, por mais que seja o mais alto testemunho de um ser humano por Deus,
e tem seu valor sem dúvida alguma. Os mártires estão intercedendo por nós lá no céu, mas em comparação com a Santa Missa não são nada. Os martírios que já aconteceram não são nada, justamente por isso. Porque o martírio é o sacrifício do homem por Deus, enquanto a missa é o sacrifício de Deus pelo homem. Temos isso muito consciente, não é? E não somente fazendo comparações com aquilo que está aqui, mas até com aquilo que está no céu. Temos isso em mente, irmãos e irmãs. O louvor que os santos, juntamente com a Virgem Maria, que sozinha dá mais louvor do que todos os anjos e santos juntos. Atenção, repito. Louvor que os santos, juntamente com a Virgem Maria, que dá sozinha mais louvor do que todos os anjos e santos juntos. O louvor que esses santos, dentre eles a Virgem Maria, dão a Deus em toda a eternidade. Nós, se Deus quiser, faremos parte dessa multidão jubilosa no céu. Tenhamos isso em mente, não é? O louvor que daremos a Deus por toda a eternidade. Atenção, o louvor que daremos a Deus por toda a eternidade não se compara com o valor de uma Santa Missa. Vou repetir. O louvor que daremos a Deus, fazendo parte dessa multidão de todos os santos, junto com a Virgem Maria. O louvor que daremos a Deus por toda a eternidade não se compara com o valor de uma única Santa Missa. Por quê? Porque a missa é o louvor de Deus para Ele mesmo. Foi o próprio Cristo encarnado, o próprio Deus, seu Filho, Filho unigênito do Pai, deu ao Pai por toda a eternidade. Então a Santa Missa tem até, nessa comparação, ainda mais valor. Não tenhamos dúvida de que não existe devoção mais perfeita, de que não existe tempo mais bem aproveitado do que aquele que passamos na Santa Missa. Louvado seja Deus por essa verdade da nossa fé, louvado seja Deus por, como Igreja Católica, termos acesso a esse divino sacrifício para a maioria de nós todos os santos dias. Tenhamos essa devoção, consagremos a Deus esse 2025, principalmente com essa devoção da Santa Missa. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre João Paulo Cardoso. Padre, que sugestão maravilhosa a gente dele, que possamos participar da Santa Missa, se a pessoa vai aos domingos, possa ir mais vezes, de repente, quem sabe até diária, porque uma participação na Santa Missa, Padre, como pode mudar a nossa vida de fato e de forma concreta, Padre? É impressionante, Paulo. Eu vejo na paróquia Santíssima Trindade, a gente celebra a missa todos os dias às 6h30 da manhã na matriz e tem muita gente, por volta de umas 50, 60 pessoas que vão à missa todos os dias. E é impressionante o impacto na alma delas, né? Todos os dias você ouvir a palavra de Deus, você receber a bênção de Deus, todos os dias você poder comungar, como isso muda a vida, né? E são celebrações curtas, meia hora, mas que essa meia hora faz toda a diferença no dia, abastece a gente para todos os desafios do dia. Então, de fato, é uma proposta, um projeto espiritual para esse ano. Se você puder, tiver a oportunidade, né, participe. É verdade, sempre mais e mais e mais. Estamos vivenciando o ano jubilar, amigo ouvinte aqui da Rádio Voz, que foi aberto na nossa diocese no último dia 29, ali na Matriz da Senhora Santana. E o senhor bispo, né, decretou algumas igrejas como igrejas, né, com as portas, né, jubilar, para que possam ser locais de peregrinação do povo de Deus. E nós vamos ouvir um pouquinho dessas realidades com o Padre Wellington, ele que é o reitor do Santuário de Posse da Abadia, aqui em Abadiânia Velha, que pertence à nossa diocese de Anápolis. No meio do povo. Padre Wellington, bom dia, seja bem-vindo ao programa. O senhor que está aí, tem aí confiado ao senhor, literalmente, uma igreja jubilar. Olá, bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os radiovintes que nos escutam. É com grande alegria que me dirijo a vocês, em primeiro lugar, agradecendo ao bom Deus por ter nos permitido, como Santuário Diocesano de Anápolis, de poder ser uma igreja jubilar. É uma grande dádiva tanto para nós quanto para o povo, porque enaltece, de fato, a devoção que vivemos e a nossa espiritualidade aqui em Abadiânia Velha,
em relação à nossa fé e, de fato, à nossa caminhada espiritual. Ser uma igreja jubilar, compartilhar com a diocese desta alegria de poder ser casa e, ao mesmo tempo, ser foco de tantas romarias, de tantas devoções. Isso nos faz pensar que o nosso trabalho cotidiano deve ser sempre intensificado. No dia 31 de dezembro, no ano passado, na missa de passagem de ano, no santuário, nós celebramos a missa iniciando no fundo da igreja, com a oração do jubileu, e depois introduzimos a insígnia da igreja. Ao longo de toda a cerimônia, enfatizamos esta alegria de poder ser uma igreja realmente voltada ao cuidado espiritual, ao cuidado zeloso e sacramental dos fiéis. No final, nós fixamos na parede do santuário esta insígnia, abrindo no próprio santuário o ano jubilar e já sendo uma referência de peregrinação. Assim, unimos o ano jubilar à devoção e à espiritualidade do povo em relação a Nossa Senhora da Abadia. Para nós é um momento de graça e de luz. E convido você, caro paroquiano, caro fiel, caro diocesano, que possa vir partilhar conosco desta alegria, partilhar e compartilhar desse momento de unidade com a igreja. Mais do que nunca, somos igreja, como o próprio Papa Francisco nos pede, para sermos igreja e estarmos atentos às necessidades totais que a igreja nos pede. Por isso, convido vocês a visitarem o Santuário Diocesano, ir aos pés de Nossa Senhora da Abadia e, consequentemente, lucrar as indulgências, fazendo uma boa confissão, comungando, rezando as intenções do Papa e, de fato, rejeitando de maneira completa todo o pecado. Todo o pecado. Rejeitando o pecado na sua vida e dando oportunidade para que a graça de Deus possa agir. Fica aí o nosso convite, fica aí também esta explicação da importância de uma peregrinação, porque vir a um santuário, vir a um lugar sagrado, é poder dar-se a oportunidade de contemplar as maravilhas de Deus presente em lugar tão agradável de se estar. E ainda mais lucrando as indulgências. Então, esperamos por todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Nossa Senhora da Abadia proteja, cobrindo com o manto materno. Vem participar conosco, vem ser igreja conosco. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao reitor do Santuário de Posse da Abadia, o Padre Wellington. Mas, Padre Wellington, ainda aproveitando a presença do senhor aqui no programa Cristo Vive, na Rádio Voz, o que você poderia partilhar, né, dessa realidade que a igreja está vivenciando, que é o jubileu, Padre? Caros fiéis que nos escutam pela rádio, caro Padre Paulo Henrique, caro Paulo Amparo, vivemos um momento histórico na igreja de modo geral, mas também na nossa diocese, porque estamos vivendo o jubileu. O Papa Francisco, no dia 24 de dezembro do ano passado, abriu a porta santa, abrindo para a igreja em todo o mundo o jubileu. E esse ano nós temos o tema
o lema, na verdade, né? Peregrinos da Esperança. O Papa convida-nos a enfatizar muito este desejo de alcançar a perfeição em Deus, a graça que Deus nos concede de poder chegar até Ele e de enobrecer ainda mais a nossa vida espiritual. Somos militantes, peregrinos que estão em busca de um novo céu e uma nova terra. E assim, animados com a certeza de que Deus caminha conosco, nós perseveramos nesta caminhada. É um tempo em que a Igreja nos convida a fazer jus do convite de Cristo: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. E a santidade, ela consiste em fazer bem todas as coisas. Ela não consiste em fazer extraordinárias realidades, mas fazer extraordinariamente bem as coisas ordinárias. Fazer o que precisamos fazer. E caminhando para o céu, buscando viver a vida de santidade, é perseverar nesta caminhada. E Deus faz-nos o convite de poder realmente perseverar. A esperança não pode nunca desanimar. Por isso, peregrinos da esperança é peregrinos na certeza de que alcançaremos em Deus a felicidade permanente. Para isto, é preciso já aqui na terra antecipar esta alegria, vivendo o que Deus quer que vivamos, sendo igreja, praticando a caridade, amando-nos uns aos outros, buscando fazer o bem a todos. Isso é o que Deus espera de nós. Por isso, o nosso convite de viver este jubileu, que possa marcar realmente nossas vidas, que possa ser realmente um momento de graça e de luz na vida de todos. E assim, ao findar este ano, ao findar mais este jubileu, que possamos ser restaurados e resignados na nossa condição. Vivamos o jubileu, perseveremos cada vez mais na vida de santidade e busquemos alcançar em Deus o nosso tão sonhado prêmio, que é a vida eterna. Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao Padre Wellington, reitor do Santuário de Posse da Abadia. Padre, ele fala com muita maestria, né? Professor, sobre essas realidades da igreja confiada a ele lá, de ser uma igreja jubilar, de poder receber essas peregrinações, também partilha da realidade do jubileu. Mas eu pensando aqui, Padre, graças a Deus, muitas pessoas que nos acompanham neste momento, por que também a pessoa não fazer um propósito? O jubileu vai durar um ano, dele ir com a sua família nessas igrejas, ou no grupo pastoral que participa, às vezes ir em caravana, participar dessas igrejas, às vezes cada mês a gente vai em uma igreja que tem um ano inteiro, não são 12 igrejas, são menos. E de repente o pontapé inicial poderia ser aqui em Anápolis, porque aqui nós temos duas, a Matriz da Senhora Santana e a Catedral do Senhor Bom Jesus. Exatamente, Paulo. São 7 igrejas e o convite, a proposta é para que a gente possa percorrer, né, conhecendo essas 7 igrejas. Algumas a gente já conhece, mas tem santuários no interior que é muito importante a gente conhecer e vai fazer muito bem para a nossa alma. Então, organizar, né, caravanas, grupos, para irmos, ou em família mesmo, ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia, Badiana Velha, ou ao Nossa Senhora da Abadia em Jaraguá, né? Também tem o Santuário do Divino Pai Eterno em Jaraguá, também no Monte Castelo. Temos o Santuário da Divina Misericórdia em Pirinópolis, né? A Matriz de Nossa Senhora do Rosário em Pirinópolis. E também aqui as duas igrejas centrais, a Catedral do Bom Jesus e a Matriz de Santana. Seria muito bom ganhar as indulgências de todas essas igrejas, visitarmos e ali sairmos abastecidos com o coração cheio de esperança. Então, amigo ouvinte, você sabe que nós já chegamos na época dos festejos dedicados ao glorioso mártir São Sebastião. Por exemplo, nós temos uma paróquia, 2 paróquias aqui na Diocese de Anápolis, voltadas para São Sebastião,
uma na cidade de Anápolis, ali na região central, confiada aos freis capuchinhos. E a outra lá no nosso glorioso distrito de Interlândia. Interlândia, região bela, próspera aqui da nossa cidade. E lá, desde o último dia 17 até o dia 26 de janeiro, na paróquia de São Sebastião, em Interlândia, a festa em honra e louvor ao glorioso mártir São Sebastião. Todos estão convidados. Até a gente agradece o carinho, o empenho, do Paulo Augusto e da Raquel, eles que são os festeiros, juntamente com o administrador paroquial, Padre Diego Spagnolo, que tanto colabora e contribui na nossa diocese, ficou por um longo tempo aqui na Pastoral de Comunicação, ajudando nessa área tão importante de levar a palavra de Deus e tantas realidades via Pastoral de Comunicação da nossa diocese. Então, se você quiser participar de forma mais intensa, a qual nós aconselhamos, olha só que maravilha, que carinho na preparação para essa festa, tanto dos festeiros como do Padre Diego Spagnolo. Todos os dias, amigo ouvinte, a partir das 18h30, eles terão a exposição do Santíssimo e acompanhada do Santo Terço. Às 19h30, Santa Missa, geralmente um sacerdote diferente convidado pela paróquia. E logo após, a quermesse com leilões, com aquelas comidas típicas deliciosas e também várias atrações musicais. Isso todos os dias. Agora, especificamente no dia 20 de janeiro, às 19h, eles terão uma procissão luminosa que é belíssima. E às 19h30, a Santa Missa e o levantamento do mastro. Isso no dia 20. E no dia 26, que é o encerramento, às 10h30, Santa Missa de encerramento da festa. E logo após, aquele maravilhoso almoço na barraca e também leilões de bezerros. O Padre Diego Spagnolo, administrador paroquial, juntamente com os festeiros, representados pelo casal Paulo Augusto e Raquel, convida a todos a participarem desse momento maravilhoso de alegria, de festa, de louvor, de júbilo na paróquia de São Sebastião, em Interlândia. Todos vocês estão convidados. Muito bem, e agora vamos falar com uma das paróquias dedicadas a São Sebastião, que literalmente está em festa. Paróquia de São Sebastião, no nosso querido distrito de Interlândia. Lá, Padre Diego Spagnolo. A Igreja em Anápolis. Padre Diego Spagnolo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar dessa programação que já começou no último dia 17, Padre? Olá, Paulo Amparo, Padre Paulo Henrique. Que alegria podemos estar aqui mais uma vez nesse programa. Queria saudar todos os ouvintes e passando aqui para poder também convidá-los para os festejos de São Sebastião, paróquia de São Sebastião de Interlândia. Nós iniciamos a festa no último dia 17, sexta-feira passada, e nós vamos até o próximo final de semana, todos os dias tendo a Santa Missa às 19h30, a oração da novena e sempre com a tradicional barraquinha. Esperamos contar com a presença de cada um de vocês. Que São Sebastião os abençoe e sejam todos bem-vindos à nossa festa. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Diego Spagnolo, administrador paroquial da paróquia de São Sebastião em Interlândia. E também, aproveitando ainda a oportunidade, nós queremos agradecer ao administrador paroquial da paróquia de São Sebastião aqui em Interlândia, o Padre Diego Spagnolo, que com muito carinho, com muito zelo, permitiu
que o nosso programa, a partir de agora, também pudesse ser passado, retransmitido nas redes sociais da paróquia. O nosso muito obrigado ao Padre Diego Spagnolo, que por um bom tempo foi o diretor espiritual da Pastoral de Comunicação da nossa diocese, e ele, melhor do que ninguém, sabe a importância de uma boa comunicação, de uma boa transmissão da palavra de Deus, de todas essas realidades belas e maravilhosas que nós temos aqui em nossa diocese. O nosso muito obrigado pelo carinho, pelo zelo do Padre Diego Spagnolo, como sempre, pela comunicação. O nosso muito obrigado, Padre Diego Spagnolo. Gente, e a festa em São Sebastião em Interlândia está tão boa, mas tão boa, que não acabou ainda não. Eles prepararam lá, os festeiros, o padre, uma rifa em prol da festa de São Sebastião. E olha só o prêmio, é uma faca daquelas belíssimas de colecionador. O sorteio será no dia 8 de fevereiro. O bilhete custa apenas R$ 5,00 e você pode adquirir o seu número, né, virtualmente ou presencial através do WhatsApp da paróquia ou até mesmo do Instagram. E por que não até mesmo falar com o festeiro, o nosso grande amigo Paulo Augusto. O Instagram da paróquia de São Sebastião é PAR São Sebastião Oficial, certo? Essa é uma das redes sociais da paróquia, como também o do WhatsApp. Você pode adicionar aí e ligar lá e conseguir e adquirir o seu bilhete. 62 99364 4305. Vou repetir. 62 99364 4305. Aí você vai concorrer nessa rifa a essa maravilhosa faca de colecionador. Quem entende um pouquinho aí desta área sabe que é uma belíssima faca feita de forma artesanal, em aço, que tem de melhor no mercado, com bainha de couro, etc. E o bilhete custa só R$ 5,00. Então você acesse o Instagram da paróquia ou entre em contato nesse WhatsApp. E desde já a paróquia agradece. Que maravilha, Padre, é verdade. Padre, já estamos indo para o finalzinho do programa. O que é o recadinho básico do senhor para tantos que nos acompanham? É o recado do Evangelho de hoje, né, Paulo? Que possamos convidar Jesus e Maria para estar sempre em nossa casa, e Maria estará sempre atenta àquilo que vai faltar, àquilo que precisamos. E mesmo que a gente não perceba nem peça, Maria vai pedir ao seu Filho Jesus e Jesus vai nos conceder as graças que precisamos. Desejo a todos uma ótima semana cheia da graça de Deus, que o Senhor nos livre de todo mal e que desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, amigo ouvinte do programa Cristo Vive, então hoje o Padre João Paulo Cardoso falou dessa beleza da participação na Santa Missa, um momento muito forte para a nossa reflexão, e tentamos aumentar mais ainda essa nossa participação à Santa Missa. Padre Wellington também falou das realidades do jubileu e do santuário confiado a ele, que é uma porta nessa igreja jubilar, local onde possamos receber as indulgências, as graças, né, da Santa Igreja, ok? Então, programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. E Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.